Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, muito boa tarde a você, telespectador e ouvinte sintonizado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Está chegando mais uma edição de Bastidores do Poder. Comigo aqui, Zezé de Lima. Oi, Zezé, boa tarde. Boa tarde, Sena. Bom, Zezé, nesse programa especial aqui a gente está recebendo um convidado que é o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, do PSDB. Está conosco nos estúdios. Olá, prefeito, tudo bom? Boa tarde. Olá, Sena, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Queria saudar a população que nos assiste nesse momento. Queria cumprimentar a Zezé e dizer da felicidade de poder estar aqui, dada a audiência que a Band tem na região de Jundiaí, especialmente na nossa cidade, e aquilo que nós temos visto de divulgação de todo o trabalho e das críticas que por muitas vezes ajudam a construir o bom governo pela própria Band. Então nós estamos felizes em poder ter esta audiência, ter a Band prestigiando a cidade de Jundiaí e toda a região de Jundiaí. Prefeito, a gente inicia aqui essa conversa perguntando ao senhor qual a expectativa desses dois futuros governos. Eu estou falando do governo estadual, com a eleição de João Dória, e do governo federal, com a eleição de Jair Bolsonaro, nesse ano que se inicia agora, exclusivamente, assim, especificamente com relação a articulações envolvendo o município de Jundiaí. Bom, eu percebo claramente que o Bolsonaro buscou montar um governo de natureza bem técnica. Ele tem, neste início, anunciado aqueles que são seus ministros, pessoas de absoluta qualidade, respeito, renome. Inclusive, percebo que há uma expectativa positiva do mercado que nos leva a crer que os investidores virão para o Brasil, especialmente aqui para o estado de São Paulo, depositar aquilo que podem depositar em termos de investimentos. Então, a minha expectativa com relação ao governo central é uma boa expectativa, dado o volume de pessoas com qualidade que foram alçadas, guindadas a cargos importantes do governo federal. Por outro lado, no governo do estado de São Paulo, não vejo de modo diferente. Entendo que o João Dória Júnior tem buscado os melhores quadros para compor o seu governo e com uma visão muito desenvolvimentista do estado de São Paulo, que por nós é muito bem visto. A gente vê com bons olhos essa forma como ele tem buscado também o mercado internacional para divulgar o estado de São Paulo e atrair os investimentos. Então, percebo que o cenário será favorável, em que pese todo e qualquer avanço de natureza econômica, ele demanda tempo, não é algo que nós vamos conseguir ver o reflexo num curto espaço de tempo, mas pelo menos o horizonte que o país se encontra hoje já é um melhor horizonte. Nós temos percebido isso claramente pelos movimentos de mercado. O mercado financeiro já tem dado aí, bons sinais de que os investidores voltam a crer no Brasil, que é muito positivo, e no estado de São Paulo não é diferente com o João Dória Júnior. Então, entendo que os dois governantes que foram constituídos no estado de São Paulo e, no caso do Bolsonaro, para o Brasil, são governantes que conseguirão dar o retorno que a sociedade tanto espera, que a sociedade tanto almeja. Prefeito, a gente tem agora, no começo do ano, talvez em março, um congresso do PSDB. E muito se especula a respeito do que será o PSDB a partir de agora. Porque o PSDB se enfraqueceu muito durante as eleições, durante a campanha. O desempenho do ex-governador Geraldo Alckmin foi, assim, deplorável. O que o senhor espera do PSDB daqui para frente, a partir desse congresso que será feito? Eu espero um reposicionamento, até para que a gente possa novamente dar as mãos com a sociedade. O que acontece é que o eleitor do PSDB, aquele eleitor que tradicionalmente votava no PSDB, inclusive no estado de São Paulo, com essa bandeira nacional e com o país de uma forma geral indo para o lado mais conservador, não houve uma atenção com relação aos quadros que dirigiam o partido, que dirigem o partido, para essa mudança. Então, entendo que com a ascensão do governador João Dória aqui no estado de São Paulo, surge uma nova liderança para construir um novo modelo de PSDB, que eu digo com um novo posicionamento de PSDB. O posicionamento do PSDB em aspectos ideológicos, ele sempre foi coordenado e comandado por uma elite tucana. Dentre eles, o Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente da República, o próprio Alberto Goldman, governador do estado, dentre outras figuras que sempre lideraram o processo de construção ideológica do próprio PSDB. E isso não se repete da mesma forma com a ascensão do João Dória, que endireitou o PSDB. Ele tem uma postura mais conservadora, pautado em aspectos da direita, e esse vai ser o cenário que nós vamos encontrar. Entendo que o PSDB passa
passa por uma reflexão, porque o resultado das urnas, de fato, o resultado demonstrou que o caminho que o PSDB atua não é o mesmo caminho com que a sociedade brasileira hoje espera dos seus quadros políticos, especialmente daqueles que querem dirigir o país. Mas esse reordenamento que o senhor está se referindo, ele passa, na sua visão, sobre o quê? O afastamento dessas lideranças antigas, ou eles vão ficar sem muita voz ativa dentro do partido? Que tipo de reorganização vai acontecer na prática? Eu entendo que, na prática, o posicionamento que vai imperar é daquele que hoje tem a estrutura do governo do Estado de São Paulo à sua disposição. É natural que todos nós que fazemos política sabemos. E uma coisa é você construir e forjar a sua liderança no aspecto conceitual e das ideias fora do governo. E a outra coisa é, com a estrutura de governo, você poder proporcionar as suas influências. Entendo que esse reposicionamento se dará exatamente porque aquele que ascendeu para o PSDB, aquele que ascendeu ao governo do Estado de São Paulo, João Dória, tem um posicionamento ideológico diferente, claramente diferente, por exemplo, do que o próprio Fernando Henrique Cardoso. Isso agrada o senhor prefeito? O senhor acha que é esse o caminho do PSDB? Dar uma endireitada para atender a uma demanda da população? Ou o senhor acredita que desse jeito o PSDB ele se desconfigura? Eu acredito que dentro desse contexto o PSDB se configura de uma outra forma. Não há dentro do partido um congresso para se debater ideias sobre o aspecto de divergências ideológicas, mas se chegar a um consenso há um bom tempo. E nós não enxergamos essas discussões dentro do PSDB. E pior, o PSDB ficou configurado na ótica do eleitor nas eleições de 2018 como um partido que se associou numa tese de impeachment, de golpe, mas que ele foi ser o avalista do governo Michel Temer. Eu acho que o PSDB acerta quando ele busca o processo de impeachment e consolida o processo de impeachment. E acho que ele considera como um erro grotesco e um erro que teve reflexos enormes dentro do próprio eleição nacional, a ida para o governo. Nós poderíamos muito bem, em termos de PSDB, termos votado o processo de impeachment, mas nos afastado de sermos avalistas de um governo que todos nós sabíamos quais eram as características desse governo. Sim. Aliás, eu disse isso em programas aqui. Na própria Band, eu cheguei a considerar de que o processo de impeachment era um acerto do PSDB e o embarque do governo Temer se configuraria à medida do tempo um grande erro. E, de fato, foi. A sociedade entendeu como grande problema para as mazelas que o país vive e vivencia nos últimos tempos exatamente o PT, o PSDB e o PMDB. E o PSDB, claramente, por ter embarcado num governo que não era dele, um governo que não tinha sido legitimado pelas ruas e pelas urnas especialmente, mas que pelo afã ali de querer ocupar cargos dos ministérios, terminou indo para o processo de desgaste da mesma forma como foi o PT e o PMDB. Então, acho que o PSDB, desta forma, muda o seu modelo, muda a sua forma de relacionar com a própria comunidade. Veja, nós teremos um general, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Sim. Se você pegar sobre os últimos 20 anos que estão sob a nossa responsabilidade do governo do Estado, como foi a escolha do secretário de Segurança Pública? Não foi feito desta forma. Não. Havia uma outra configuração. Então, percebe-se claramente. O João Dória, ele tem grande parcela da sua vitória atribuída a um feeling pessoal, naquilo que ele pessoalmente atribuiu. Ele é um grande comunicador, um grande, vamos dizer assim, um homem de feeling. Ele teve feeling o suficiente. Aquilo que o levou que queria o movimento. Ele percebeu o movimento da sociedade. Aqui, ele conseguiu enquadrar o Márcio França como um representante da esquerda, portanto, ocupou no campo ideológico da esquerda a imagem do Márcio França e conseguiu ser ele o responsável por capitanear o voto Bolsodória. Então, ele teve a inteligência, porque exatamente estava alinhado com aquilo que a sociedade, de fato, desejava, diferentemente daqueles outros políticos dentro do próprio partido que sempre consideraram um muro como uma boa opção. É como o João Dória disse, tiramos o muro do PSDB, agora temos lado. Prefeito, né, dentro desse, aproveitando o gancho do general aí nesse movimento de direita volver do PSDB ou do endireitamento do partido, como o senhor colocou, vocês imaginam que precisa mudar alguma coisa no estatuto do partido? É uma questão só de ação dentro
É ideológico da apenas, administração, né? Eu acho que deve sim mudar dentro do próprio aspecto ideológico do partido a sua composição regimental, seu estatuto, aquilo que prevê as próprias diretrizes do PSDB, para não ficar também, por outro lado, um oportunismo, uma associação à ideia, sendo que o seu estatuto prevê algo totalmente diferente daquilo que se está dizendo. Então, acho que deve sim, através desse Congresso, elaborar-se um novo movimento, uma nova carta, um novo estatuto, um novo regimento interno do próprio partido, para que tenha a sociedade a clareza daquelas bandeiras que são defendidas pelos próprios tucanos. Bom, vamos falar um pouquinho de Jundiaí, Exatamente. gente? Vamos lá? A gente tem uma questão, Zezé, na área da saúde, né? A gente tem acompanhado com a nossa reportagem lá algumas modernizações de algumas instalações na área da saúde, com questões digitais, facilitação. Mas aí o ouvinte, o telespectador pode estar falando, mas é uma unidade modelo, isso aí não vai ser para a cidade toda, isso é uma propaganda da prefeitura, a saúde pública é complicada no país inteiro. Dá para a gente falar com segurança se isso vai efetivamente se transformar numa ação prática de melhoria da saúde no município? Bom, Sena, eu sempre digo que é sempre importante avaliar o político não sob o aspecto retórico, mas sob o aspecto das suas práticas e de onde ele define o seu orçamento. Hoje, eu coloco 60% do orçamento da cidade em duas áreas, na saúde e na educação. Vou dar o exemplo. O Hospital São Vicente, que era um hospital que ocupava as páginas, por muitas vezes não as melhores páginas e os melhores espaços do noticiário político da nossa região e do estado de São Paulo, nunca mais esteve nas nossas, vamos dizer assim, páginas negativas da imprensa, porque nós demos um choque de ordem. Entramos no hospital, administramos o hospital de modo a reduzir a sua folha de pessoal, a sua folha de pagamento, não entregamos a organizações sociais a responsabilidade de administrar o hospital e hoje, no mês de novembro, eu pago a última parcela das dívidas deixadas em 2016, por exemplo, com 13º de funcionário. Jamais atrasei um dia as minhas responsabilidades dentro do Hospital São Vicente com os nossos colaboradores. E mesmo reduzindo a sua folha de pessoal, eu tive um aumento de 13,4% na produtividade do hospital. Isso não é retórica, isso são os dados que você pode avaliar no próprio Ministério da Saúde. Hoje o nosso hospital, ele é referência, voltou a ser uma boa referência no atendimento de saúde. Esse é o sistema terciário, assim como o hospital universitário, que está muito bem organizado. Nas UBSs, este ano, eu tenho 35 unidades básicas de saúde em Jundiaí. Neste ano, já fiz a entrega da UBS Vila Maringá, da UBS Currupira, um centro odontológico que montei na UBS Currupira. No início do ano eu termino o outro prédio. Estou fazendo intervenções em outras unidades, mas já entreguei o UBS Tulipas, UBS Maringá, vou entregar o UBS Comercial, vou entregar a UBS Currupira na sua estrutura física lateral, mas o centro de odontologia já está funcionando. Já entreguei dentista na UBS Tarumã, ou seja, nós vamos atingir a rede como um todo. E o programa que nós criamos, que é o chamado Posso Ajudar, é um programa de acolhimento que vai estar em todas as nossas unidades básicas de saúde até o final do governo, todas. Eu não vou deixar nenhuma unidade básica de saúde de fora do contexto desse programa, chamado Posso Ajudar. Assim como um segundo programa, que é o Guardiões da Saúde, que é um programa de avaliação do cidadão daquilo que ele enfrenta na unidade. Isso está conectado com o computador na minha sala. Hoje eu sei exatamente quais são as deficiências, fragilidades, as potencialidades da minha unidade básica de saúde, das unidades básicas de saúde que contam com esse sistema. Eu estou há 24 meses no governo. Utilizei o primeiro ano para poder ajustar a casa, utilizei o segundo ano para fazer o planejamento e já entregas, e o terceiro e quarto ano, o terceiro e quarto ano final do governo, ele está pautado em entregas materiais, objetivas. No próximo dia 1º de dezembro, eu já entrego a unidade pronto atendimento da região oeste funcionando com uma clínica da família. R$1.400.000 mês investidos naquele equipamento. 24 horas, com toda a estrutura, com todo o conforto, com toda a padronização. Então, é claro que a saúde é um grande desafio. Eu não tenho dúvidas do desafio que tem a saúde, mas eu tenho avançado. E tenho avançado não só sob o aspecto, como disse, da retórica, mas da prática. Aquele que for visitar uma nova UBS nossa, aquele que for visitar a nossa nova UPA, a nossa clínica da família, o nosso Hospital São Vicente, o nosso hospital universitário, terá a clareza daquilo que eu estou dizendo aqui. Prefeito, qual o grande desafio nos 2 últimos anos de governo, né? O senhor chegou na metade do mandato, é engraçado que
passou o segundo ano, assim, a gente já está chegando na reta final. É incrível, né? É incrível e é isso que o poder público precisa se atentar, o gestor público precisa se atentar. Fazer planejamento no início do governo é fundamental. Eu tenho uma agenda hoje, Zezé, para o mês de dezembro, eu não consigo encaixar mais nada, porque eu tenho inaugurações e entregas a fazer durante todo o mês. Eu estive sábado e domingo em 6 agendas em Jundiaí. Entreguei interceptores de esgoto na região do bairro dos Fernandes, entreguei um equipamento, uma escola no Fazenda Grande no sábado, totalmente reformulada dentro do contexto da escola inovadora, que é muito mais do que um muro pintado. Eu tenho inglês para crianças de 4 e 5 anos. A partir desse ano, Sena, eu introduzi a língua inglesa para toda a rede municipal. A partir de 4 e 5 anos de idade, as nossas crianças já falam dentro das salas de aula a língua inglesa. Eu introduzi um modelo de educação financeira, de empreendedorismo nas escolas. Fui buscar o Sebrae, peguei as escolas em tempo integral e hoje ofereço um empreendedorismo dentro das escolas da rede municipal. Eu estive entregando o primeiro Fab Lab municipal do nosso estado de São Paulo, conectado a uma rede mundial de Fab Labs. É a coisa mais bonita do mundo você ver uma criança da rede municipal de ensino, do ensino fundamental, lidando com impressoras 3D, com aquilo que há de mais moderno. Basta, para sair do campo da retórica, entender o IDEB que nós alcançamos o ano passado. Nós temos uma média IDEB no país nacional que é 5,8, uma média IDEB no estado de São Paulo que é 6,6 e Jundiaí está com 7,1 no IDEB, que é um ensino, que é um índice que faz referência à qualidade da educação. Eu tenho apostado nisso. Eu tenho apostado que as práticas mais inovadoras e mais modernas da educação levarão a cidade, de fato, a ser competitiva no mercado cada vez mais difícil, que é esse mercado totalmente globalizado. Um dado importante, Jundiaí, o mês de outubro, foi a segunda cidade do estado de São Paulo que mais gerou empregos. A primeira cidade foi a capital, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, e a segunda cidade do estado de São Paulo, Jundiaí. Nós atraímos, o ano passado, 57 grandes empresas que se instalaram entre 2017 e 2018 na cidade de Jundiaí. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta só que a empresa se instale. Você precisa ter mão de obra qualificada e capacitada para que ela esteja preenchendo essas vagas no mercado de trabalho. Então, há um planejamento na cidade. Eu estou muito confortável nos próximos 2 anos, em que pese a ansiedade, porque tudo aquilo que nós planejamos, nós estamos tendo a capacidade de poder entregar. Aquela UPA, que há 6 anos, objeto aqui, Sena, quem acompanhou os debates aqui da Zezé, os debates que foram coordenados pela Band, acompanharam a novela da UPA. Eu me lembro. E nós estamos entregando, 1º de dezembro, naturalmente, com grande esforço nosso, estamos entregando equipamento 24 horas, com todo o planejamento financeiro e orçamentário definido. Eu não faço nada lá, Zezé, que eu não tenha lastro financeiro. Nada. Eu não entrego nada sem lastro financeiro. O senhor tem médico cubano lá, não? Eu tinha um médico cubano que, com a determinação que foi recentemente dada, ele saiu da nossa rede. A região nós tínhamos 11 médicos na região de Jundiaí. Jundiaí é sede de região, portanto, ela recebe um reflexo muito grande das cidades do entorno, que também já foram destinados para as suas residências em Cuba, não estão mais aqui na nossa região. Bom, prefeito, como o senhor conseguiu atrair tudo isso de indústria, né? Quer dizer, isso significa um reforço aí grande, tanto no ICMS como nos impostos municipais e tudo mais. Mas a gente, de fato, atravessou 2 anos assim que foram muito difíceis. A gente, quando pega levantamento dos estados e dos municípios, está todo mundo atolado em dívida e os prefeitos com medo, inclusive, né, do ano que vem ser essa tragédia, uma tragédia que já está anunciada. O que o senhor fez? O que o senhor fez que o senhor conseguiu colocar as contas em ordem? Eu fiz redução, Zezé, redução de funcionários. O Hospital São Vicente, nós tiramos 11% do quadro efetivo do hospital. Infelizmente, nós reduzimos esse quadro. Foi reduzido em 11%. E aumentou a produtividade em 13,4%. Então, nós criamos, Zezé. Hoje o Bolsonaro cita, né, que vai reduzir, que a meta dele é poder reduzir até 25%.
25% ou 30% dos cargos comissionados. Quando eu cheguei à Prefeitura de Jundiaí, eu reduzi 30% da folha de cargos comissionados e vinculei a todos os cargos comissionados hoje existentes em Jundiaí 20% que são obrigatoriamente advindos do serviço público. Então, hoje eu só posso, uma cidade que é a 7ª economia do estado de São Paulo, é a 17ª economia do Brasil, que é a cidade de Jundiaí, eu tenho 323 cargos comissionados e desses 323, 20% obrigatoriamente de carreira. Mas é uma portaria ou está na lei orgânica? Eu fiz uma reforma administrativa, submeti ao Ministério Público Estadual e obrigatoriamente, eu saí daquela conversa do Ministério Público conosco, que era ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade com relação às leis que regiam cargos comissionados. Isso é uma prática nos municípios como um todo. Todos eles estão recebendo aqui da região, inclusive. Essas ADINs. Eu procurei o Ministério Público e disse qual a melhor forma e a forma correta de nós fazermos uma reforma administrativa que, de fato, impacte na vida do cidadão. Assim, assado. Fizemos, mandei para a Câmara Municipal, aprovei a lei e hoje está em funcionamento na cidade esse quadro. Como eu consegui? Eu tirei 10 milhões por mês, por ano, de cargo comissionado, de valor de cargo comissionado da folha da Prefeitura. Eu peguei os contratos de manutenção da cidade, dei entrevistas aqui, Sena, justificando o mato alto na cidade. Sim. Porque o mato ficou alto no final de 2017, as pessoas queriam, enfim, estavam chateadas com o prefeito. E eu dizia, cortei 35% o valor do contrato do mato, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E se eu não tenho dinheiro para pagar, todos nós sofreremos com o mato alto, mas eu não vou endividar a prefeitura mais do que ela já está endividada. Já cortou o mato? Já cortamos o mato. Ele falou do mato, ele falou dos buracos, falou, olha, hospital e buraco junto não tem. Mas é isso, é prioridade, é você dar prioridade àquilo que precisa ser feito. E hoje nós estamos com o planejamento todo ele feito para que tudo aquilo que eu me comprometi, eu vou vir aqui prestar contas da minha carta de compromissos da campanha e vocês vão poder dizer isso foi cumprido, isso não foi cumprido, isso foi cumprido, isso não foi cumprido. E eu tenho certeza, Zezé, que nós vamos entregar uma cidade muito melhor do que a cidade que recebemos. O cidadão de Jundiaí, ele vê a cidade melhor? Ele vê. Porque vocês têm pesquisas internas. Porque muitas vezes a gente vê o prefeito falando uma coisa e fala, mas de onde que está falando? Até a gente aqui não é. Fala, vamos fazer um programa ótimo. Aí o ouvinte, o telespectador não gosta. Sim, claro. Então, o prefeito tem essa medição lá, tem essa resposta da sociedade? Eu tenho sim. Eu tenho institutos que fazem naturalmente a avaliação do nosso governo. O nosso governo em 2017 passou pela fragilidade dos cortes. Nós cortamos muito em 2017 para ajustar o orçamento, tivemos o reflexo desse corte, mas eu tenho um outro estilo, Zezé. Eu faço política de modo muito pessoal na casa das famílias, então eu não sou o político que manda interlocutores, eu vou pessoalmente tratar daqueles assuntos que afligem a população. E eles estão compreendendo claramente aquilo que nós fizemos em 2017 e aquilo que nós já estamos fazendo em 2018. É claro que o cidadão está crítico, ele está chateado, a circunstância que envolve a economia afeta a vida dele, ele reputa isso, esses problemas ao aspecto do Estado, ao aspecto público. Eu costumo dizer, Sena, que antigamente nós tínhamos a seguinte percepção. O cidadão, ele tinha como adversário, você percebia, era o patrão e o empregado. Era uma luta de classe, vamos dizer assim. Isso nos últimos anos, o que aconteceu na minha ótica? O cidadão, assim como o exemplo do patrão e empregado, eles se juntaram para entender que a ineficiência vem do Estado. Então, o seu grande adversário deixou de ser o seu patrão, deixou de ser o seu empregado, passou a ser o Estado. Inepto, ineficiente, corrupto, que não oferece resultado, que não oferece uma boa quantidade de serviço público, uma sanha arrecadatória que não tem tamanho. Então, quer dizer, o cidadão hoje ele reputa ao Estado os problemas que ele tem. E isso é muito difícil de poder ser sanado sob a ótica do político passar isso. Mas o que nós precisamos fazer? Dar resultado. Dar resultado. Eu costumo dizer à minha equipe que o eleitor que eu trato, que é o eleitor jundiaense, é um eleitor pragmático e politizado. Então, ele é o seguinte, ou você dá resultado ou você está fora. Ele não avalia o seu carisma, ele te trata bem, te recebe muito bem. Eu tenho, Zezé, depois de 7 eleições passadas, eu tenho uma das menores rejeições da cidade de Jundiaí. Minha rejeição não chega a 9% na cidade de Jundiaí, ela é muito baixa. Mas isso não significa que eu tenha esse mesmo volume de intenção de voto. Não é isso. É o seguinte, gosto dele, tenho uma boa relação com ele. Agora, ou ele dá resultado,
ou ele está fora. Isso é bom. Essa é a sociedade que eu represento, uma sociedade extremamente crítica, sociedade que você vai à escola, ele quer saber claramente o que o filho está aprendendo. Você vai à unidade básica, ele te cobra. Mas é muito bom. Essa é a política moderna, pelo amor de Deus. É isso porque mesmo. isso daí que você enche com 1.200 comissionados da prefeitura para ter carga eleitoral para o prefeito e para os vereadores, não dá mais, não dá para sustentar isso. Zezé, a gente precisa fazer um intervalo. Prefeito, segura um pouquinho aí conosco, por favor. Bastidores do Poder, faz um break rápido e volta já. Bastidores do Poder.